seguindo aí a nossa listinha, vocês já devem ter, quem não tem eu já encaminhei por e-mail, nós vamos fazer 5 exercícios sobre função do primeiro grau e função do segundo grau. Então nós vimos o conceito de função do primeiro grau na aula anterior, hoje nós vimos o conceito de função do segundo grau, e agora nós vamos fazer alguns exercícios sobre função do primeiro grau e função do segundo grau. O primeiro exercício que nós temos aí na lista é o número 1, calcule o zero da função y igual a 5x mais 2. Questão que cai muito em concurso. Calcular o zero da função. O que é calcular o zero de uma função? O que é calcular o zero de uma equação? É calcular a resposta, a raiz, ou seja, calcular o zero da função é dizer que esse y vale zero e eu quero descobrir quanto é que vale o meu x. Dizer que o y vale zero, calcular o zero da função e descobrir quanto é que vale o meu x. Ou seja, se nós formos imaginar lá no gráfico já, o zero da função é quando o gráfico corta o eixo dos y, ou seja, quando o y é zero. Então, o que a gente faz? É uma equação do primeiro grau. Vamos organizar ela. Vai ficar assim, ó, 5x mais 2 é igual a zero. Só ajustei ela para ficar mais bonitinha. E aí, como é que a gente resolve a equação do segundo grau? Do primeiro grau, desculpa. 5x é igual a 0 menos 2. Passo esse 2 para lá diminuindo. 5x é igual a menos 2. Agora, x é igual a menos 2 divididos por 5. X vai ser igual a quê? Não dá para mim dividir. Até dá para dividir, mas vai dar um número com vírgula. Não precisa, a não ser que lá na alternativa da questão a resposta esteja em números com vírgula, vocês vão ter que dividir. E não dá para me simplificar. Então, eu já achei o meu zero da minha função. Ou seja, o zero da função é este ponto aqui, ó, menos 2 quintos. Então, zero da função, sempre, vocês no lugar do y, pode aparecer também assim, ó, f de x é igual a 5x mais 2. A função do primeiro grau ela pode aparecer desta forma ou desta forma. Parece muito em concurso assim. Calcular o zero da função nada mais é do que dizer que isso aqui é zero, igualar isso aqui, transformar numa equação do primeiro grau e resolver desta forma que nós resolvemos. Então, falou em zero da função, iguala a função a zero e resolve a equação. Vamos para o exercício 2. Então. Nosso segundo exercício, também questão que cai muito em concurso, diz assim, ó, dada a função de primeiro grau, f de x, 2x mais 3, qual é o valor de f de 10? Questão simples, barbada de resolver. Só que o que acontece? A pessoa olha essa questão e não sabe o que fazer com essa informação, não sabe o que fazer com aquela lá, acaba por não fazer a questão. O que a gente faz quando acontece isso? Ó, foi dada a função, a lei da função, a gente diz, é 2x mais 3. Ela quer calcular a função de 10. Ó, x, 10. Não foi igual? F de x, f de 10. Então, o que ela está dizendo? No lugar do x, eu coloco o número 10. Pronto. Então, vai ficar, a lei é essa, ó, 2 vezes x mais 3. Isso aqui é a lei, é a ordem que ela deu. 2x mais 3. No lugar do x, eu boto 10. Ó. 2 vezes 10 mais 3. 2 vezes 10, 20. Mais 3, 23. Então, a função de 10 é 23. Então, vocês vão procurar lá na alternativa onde tiver o número 23. Cuidem aqui, ó.
a ordem. Não somem, por exemplo, o 10 mais o 3, 13, depois multiplicar por 2, daria 26. E com certeza teria alguma alternativa com o número 26. Vocês têm que seguir a ordem. Primeira coisa, multiplicação. 2 vezes 10, 20. Depois somar com 3, 23. Então é uma questão assim, ó, barbada de resolver. Só o que tem que fazer? Jogar o número que eles derem aqui, poderia ter sido 2, 3, 100, joga esse número no lugar do x, transforma isso aqui numa equação do primeiro grau, resolve e calcula. E acerta lá, marca no gabarito lá. A questão número 3, seguindo a nossa listinha, diz assim, ó, na função f de x menos 3x mais 18, qual é o valor de f de x quando x é igual a 6? Ela é uma questão idêntica à número 2, só ela mudou o enunciado, o jeito de pedir a resposta. Ela não deixa de ser exatamente igual ao número 2. Ela quer saber qual é o valor dessa função quando a gente atribuir para o x o número 6. O que a gente faz? Onde tem x, a gente coloca 6 mais 18. Então, vamos resolver. Ó. Menos 3 vezes 6, 3 vezes 6, 18. Então, menos 18 mais 18. Isso aqui vai ser igual a... Devo 18 e tenho 18, 0. Pronto. Vamos procurar lá nas nossas alternativas a que tiver o número 0. Então, na função, o valor dela, quando x for 6, ela vai ser uma função com valor 0. Barbadinha essa aí. O exercício número 4 diz assim, ó. Determine os pontos de intersecção da parábola da função 2x ao quadrado menos 3x mais 1 com o eixo das abscissas. Aqui, o que a gente tem que identificar? Parábola. E olha a função que ele deu. Então, ela é uma função do segundo grau. Então, o que ele quer saber aqui? Ó? Determine os pontos de intersecção da parábola com o eixo das abscissas. A gente quer descobrir, lá no eixo das abscissas, no eixo x, ó, quais são os dois pontos que essa parábola vai cortar. Bom, digamos que a parábola seja assim. Ela vai ser com a concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. E ela quer, o exercício quer os pontos. Ó. Qual é o ponto que essa parábola corta o eixo x aqui e qual é o ponto que essa parábola corta o eixo y neste outro ponto aqui. Como é que a gente faz isso? Vamos atribuir valores para o x, calcular os valores do y, fazer o desenho do gráfico, aí a gente olha o desenho do gráfico e responde a questão. É uma saída. Só que perde muito tempo. Não precisa fazer assim. Aí nós vamos relembrar os conceitos que a gente acabou de ver. Ó, pontos que essa parábola corta o eixo das abscissas. O que são esses pontos? São as raízes dessa equação. É o x1 e o x2. E como é que a gente calcula esse x1 e esse x2? Através de Bhaskara. Barbadinha. Bhaskara. Primeira coisa, qual é o valor do A? 2. Qual é o valor do B? Menos 3. Qual é o valor do C? 1. Calcula-se o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. O B ao quadrado vai ficar menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 1. Aqui vai ficar o seguinte, ó. Delta é igual. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Menos com mais e com mais vai dar menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8.
Delta é igual a 9 menos 8, delta 1. Ou seja, lembre, delta positivo vai ter duas respostas, duas raízes reais e diferentes. Agora nós vamos jogar na Bhaskara. Ó. A Bhaskara diz que é menos b mais ou menos raiz quadrada do delta divididos por 2a. Com essa fórmula a gente calcula o x1 e o x2, que é os pontos de intersecção da parábola com o eixo das abscissas. Está lá na definição da função do segundo grau. Então vamos lá. Menos b. Qual é o valor do b? Menos 3. Mais ou menos raiz quadrada do delta. Quanto é que vale o delta? 1. Divide 2 vezes o a, que é 2. Agora resolve. Ó. Menos com menos vai dar mais 3. Mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1. E 2 vezes 2 é 4. Vamos achar o primeiro x. x1. Esquece o sinal de baixo. 3 mais 1, 4. 4 divididos por 4, 1. Agora esquece o de cima. 3 menos 1 vai dar 2. Ó. 3 menos 1 vai dar 2, divididos por 4. Simplifica isso aqui por 2, vai dar 1 meio. Então, ou 0,5. Tem que ver o que diz lá na resposta lá. Então, calculamos. Ó. O ponto de intersecção da parábola com o eixo das abscissas vai ser no ponto 1 do x e no ponto 1 meio, ou seja, no ponto 0,5. Tá resolvido o exercício. Bem mais rápido se nós fosse atribuir valores para o x, desenhar o gráfico, olhar para o gráfico e ver qual é os pontos que tinha cortado o eixo x para depois responder. Então aqui é muito mais prático, mais rápido. Lembre o que eu disse para vocês. Sabendo essas leis básicas, resolve qualquer questão. Aqui, quando pediu aqui, ó, ponto de intersecção da parábola com o eixo x, liga aquela luzinha lá no fundo, ó, raízes da equação, Bhaskara, pronto. Bota os valores na Bhaskara, acha o valor do x1, o valor do x2, responde a questão, está morta aquela questão aí. Questão número 5 diz assim, ó, o vértice da parábola y igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 5 é o ponto. Então, parábola e está a função do segundo grau. Ele quer saber qual é o vértice, ou seja, qual é o ponto onde a parábola faz a curva. Como é positivo, a parábola vai ter a concavidade voltada para cima, então nós vamos calcular esse ponto. Mais uma vez, nós não vamos estar desenhando o gráfico lá na prova. Muitos, a grande maioria, não vai ter régua para fazer bem medidinho lá e saber exatamente aonde é que ela fez a curva lá. Mas nós temos um artifício. Qual é o artifício que eu já mostrei para vocês? A gente consegue calcular o x do vértice e a gente consegue calcular o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Pronto. Lembrando essas duas fórmulas aqui, a gente consegue calcular o ponto x e o ponto y e vai lá na alternativa e marca. Primeira coisa aqui, ó, x do vértice menos b. Quanto é que vale o b? Menos 4. Divididos por 2 vezes o a. Quanto é que vale o 2? O a vale 2. Então, x do vértice é igual, menos com menos vai dar 4, divididos por 2 vezes 2, 4. X, não é xy, x do vértice,
x do vértice é igual a 4 divididos por 4, 1. Metade do exercício está resolvido. Já achei qual é o ponto x, aonde que a curva vai fazer a volta lá em cima. E para nós calcular o y do vértice, é o menos delta sobre o 4a. Y do vértice, menos delta. E o y do vértice, que a gente tem como calcular pela fórmula menos delta divididos por 4a, a gente vai calcular assim, ó, y do vértice menos o delta a gente não sabe. Então, nós vamos calcular lá o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 ao quadrado, dá 16. Menos 4 vezes o 2, que é o a, e vezes o 5, que é o c. 16 menos 4 vezes 2, 8, vezes 5, 40. Delta, 16 menos 40, delta é igual a menos 24. Pegamos esse valor do delta e jogamos aqui na fórmula. O menos é da fórmula e o delta é menos 24. Divididos por 4 vezes o a, que é 2. Menos com menos 24 vai ficar mais 24. 4 vezes 2, 8. 24 divididos por 8, 3. Então, achamos o x do vértice e achamos o y do vértice, que é o que ele quer. O vértice da parábola é o ponto, aí vocês podem colocar, por exemplo, ponto P. X é 1, y é 3. Vocês têm que olhar lá nas alternativas, porque eles podem tentar sacanear, colocar invertido, 3 e 1. Não, aí vai estar errado. O x é o 1, que é sempre o que vem primeiro. E o y é 3, que é o que vem depois. Então seria esta ordem aqui, ó, 1 e 3. E aí fica resolvido esse exercício número 5. Então, funções do primeiro grau e funções do segundo grau é isso aí. Esses 5 exercícios que eu passei para vocês são os exercícios, a grande maioria dessas questões caem em concurso, caem dessa fórmula aqui, dessa forma. Vocês têm que decorar essas formulazinhas. Decora como calcula o x do vértice, decora como calcula o y do vértice, decora como calcula o delta, que a gente já aprendeu nas equações do segundo grau. As raízes dessa função do segundo grau, joga os valores na Bhaskara e calcula x1 e x2, e resolve também muito exercício. E no último das hipóteses, se eles quiserem que vocês montem um gráfico, mas é difícil acontecer isso, eles pedirem para vocês montar um gráfico, até porque muitos vão estar desprovidos de régua na hora lá. Mas eles querem que vocês saibam essas coisas básicas aqui, ó, as formulazinhas. Isso aqui vocês têm que saber. Tem mais fórmula, na verdade, na função do segundo grau. A do primeiro grau não tem tanta. Tem que saber que na função do primeiro grau o gráfico é uma reta, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Na função do segundo grau ele é uma parábola, pode ser assim ou assim, com cavidade para cima ou para baixo. E as outras funções, as funções exponenciais, logaritmos, isso aí não cai para nós. Aí os gráficos são de outra maneira. O que nos importa é essas duas, a do primeiro grau e a do segundo grau. Então, o nosso conteúdo sobre funções, a gente encerra aqui hoje.